Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma série do CT News, onde vamos falar sobre sustentabilidade ambiental. Estamos na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, na localidade de Cruz das Almas. E a gente vai entrevistar um tecnólogo em agroecologia, Diego, que ele vai falar um pouco sobre sustentabilidade ambiental, sobre os recursos naturais, onde a energia envolve a sustentabilidade, sobre o nosso tema de hoje. Bom, olá, meu nome é Diego Scipione e vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre esse papo bem interessante que é a sustentabilidade ambiental. Bom, Diego, como você já é estudante da área, você já tem várias campanhas em prol da sustentabilidade, sobre produtos naturais. O que para você significaria sustentabilidade ambiental? Então, eu acho que a sustentabilidade ambiental é quando os principais setores da sociedade conseguem cumprir seu papel, mas sem danificar o meio ambiente, né? Que impossibilitaria as futuras gerações de desfrutar da mesma água que a gente bebe, do mesmo ar que a gente respira, né? As indústrias, como a produção de alimentos, como a produção de roupas, todos os setores da sociedade devem conseguir cumprir seu dever, né? Que é produzir o seu bem, mas sem comprometer o meio ambiente, porque a gente sabe que hoje sofremos em um grau muito acelerado, né, de degradação ambiental. Se a gente for ver 100 anos atrás e comparar com hoje, a gente vai ver que realmente houve um estouro muito grande, né, desde a primeira revolução industrial. Então, eu acho que a sustentabilidade ambiental é isso, é quando a gente não compromete o meio ambiente para as futuras gerações poderem aproveitar com a mesma qualidade que a nossa. Certo, ótimo. E assim, como a gente sabe que hoje o mundo vem degradando cada vez mais o ambiente, o que é que o ser humano poderia fazer para melhorar o custo, para melhorar o desempenho de cada ser? Então, é aquela velha história, né, do sabiá, que tem a floresta pegando fogo e o sabiá pequenininho, o beija-flor, né, na verdade, que ele suga um pouquinho de água no rio e ia lá e cospe no fogo. E faz isso várias vezes. E o elefante grandão fala: mas rapaz, você pequenininho não vai adiantar nada. E ele responde: pelo menos eu fiz minha parte, né? Eu acho que se cada um conseguir fazer a sua parte, a gente vai dar um salto muito grande. Porque a gente não tem como comparar, não é dizer que se eu fechar minha torneira um pouquinho antes, na hora de escovar o dente, eu vou estar resolvendo alguma coisa. A gente sabe que os principais responsáveis por tudo isso são as indústrias. O cidadão consome, toda a sociedade dentro de uma cidade consome às vezes até 1/3 do que apenas uma indústria consome, né? Então eu acho que a gente tem que fazer nosso processo de conscientização interna, sim, mas eu acho também que a gente tem que cada vez mais se informar do que acontece, né, para além de nossas casas, e se organizar para defender o meio ambiente, sim, e se organizar em movimentos sociais, para a gente poder primeiro entender o que acontece, né, porque, por exemplo, ninguém sabe como é que o papel é produzido. Agora, se a gente for ver quanto de água é desperdiçado, quantos poluentes de água são jogados nos nossos córregos e rios, que depois vão vir para a nossa mesa, o risco que é a produção de alimento, por incrível que pareça, a produção de alimento hoje é algo prejudicial à saúde. Então, acho que primeiro é se informar e depois buscar alguma forma de se organizar, né? Porque por mais que a gente faça a nossa parte, sozinhos somos muito poucos ainda. Precisa da união de todos, né? Falando nisso, quais são as melhores práticas de sustentabilidade que a gente pode ter no ambiente? Eu acho que uma que hoje se fala bastante, né, que a gente está cada vez desenvolvendo um pouquinho mais, pelo menos aqui no Brasil e em outros lugares já é bem mais desenvolvido, é a reciclagem. Separar nosso lixo de acordo com a sua qualidade, né, que seria vidro, papel, lixo orgânico. É coisa muito simples, que exige muito pouco do nosso tempo, mas também exige cria uma disciplina, cria uma quebra de rotina, né, de pegar o papel e jogar tudo no mesmo lixo. Se a gente criar esses recipientes diferenciados, cria na nossa cidade para saber se existe a coleta seletiva, porque também a gente vê a realidade de cada município, de cada cidade, porque não é nem todo lugar que existe essa coleta seletiva, mas já é um passo. Outra coisa, a gente dá preferência a produtos que não venham muitas embalagens, produtos que venham com selo, né, mostrando que ou foi feito de produtos recicláveis ou com baixo consumo de energia.
já é uma ajuda. Uma coisa que eu gosto muito, e por ser da área de agrária, mas não só por isso, mas por gostar de ter uma vida, vamos dizer assim, um pouco mais saudável, eu gosto de reciclar todo o lixo orgânico de minha casa. Eu faço algo chamado compostagem, a compostagem doméstica, né? Eu coloco o lixo orgânico das minhas frutas, verduras, que eu consumo bastante, dentro de um balde, todo furado, e vou misturando com pó de serra, e procuro sempre criar uma proporção que, para quem se interessar, a gente pode estar pesquisando e estar se informando um pouco mais. E com o tempo, em 2 meses, você cria um balde de adubo, um adubo que você pode estar colocando em um canteiro para produzir um coentro, um hortelã, um tempero para casa. Nada em grande escala, mas pelo menos eu consigo reaproveitar todo o meu lixo orgânico. Eu posso ter, meu saco de lixo pode ficar fora de casa 1, 2 meses, que ele só vai ter papel e alguns plásticos limpos. Então não vai ter risco de contaminação com baratas e ratos, porque todo o lixo orgânico, que é o lixo que traz o chorume, eu consigo reciclar. O chorume que eu produzo é um chorume benéfico. Então acho que dá para fazer em qualquer casa, e é uma das principais formas assim de a gente poder se equilibrar um pouco mais. No caso, seria um meio de manejo ecológico? É em pequena escala, né? Mas seria vamos dizer, um meio de manejo ecológico do seu pequeno ecossistema, que seria a sua casa. Você vai ter seus vasos e vai precisar ter o adubo. Em vez de você ficar comprando, você vai usar água que você estaria jogando fora. Então, são essas pequenas ações que, mais nenhum contexto, né? Se a gente for utilizar isso em agricultura em grande escala, que é possível, a gente pode ter bons benefícios. Imagine se a gente pensar na cidade inteira, né? Se todo o lixo orgânico pudesse ser reciclado, como em alguns países são, o quanto de adubo a gente poderia estar utilizando, o quanto de químico a gente poderia estar deixando de utilizar. Bom, é possível ter uma visão de negócio integrado e da gestão de sustentabilidade? Eu acho que sim, e como a gente pode ver, né, cada vez mais esse negócio vem crescendo, né? A sustentabilidade, o papo da ecologia vem crescendo cada vez mais, e muitas empresas estão se mostrando favoráveis, né? Até por entender que realmente nosso modelo de produção não dá mais, ele não é sustentável apenas no sentido ambiental, mas também no sentido econômico. Então acho que muitas empresas estão começando a desenvolver técnicas ou alternativas, né, ao padrão que está aí, por exemplo, a energia solar, né? A gente hoje pode comprar placa solar para utilizar na nossa casa, com uma eficiência relativamente alta, e tem que ser produzida por uma empresa. Então acho que são pequenos passos. Ou, por exemplo, empresas que produzem leite de vaca a pasto, ou de animais livres, né? Então são coisas que podem estar mudando futuramente. Certo. E qual o papel do agroecólogo hoje dentro do sistema? Então, hoje eu acho que o agroecólogo tem um papel fundamental no sentido de se transferir de modelo, né? Principalmente quando a gente fala do modelo agrícola. Eu acho que o agroecólogo tem esse dever, né, como um agente capacitado para poder fazer essa transição, né, que seria um modelo hoje, né, um modelo que é baseado no monocultivo, no consumo excessivo de adubos sintéticos e muito pesticida, herbicidas, né, são venenos. Hoje a gente sabe que um brasileiro consome em média 5 litros de veneno por ano, então é uma quantidade absurda. Quase nenhum outro país do mundo permite uma quantidade dessas, né? E a gente está aqui, tá? O leite que vem pra gente. Hoje existem cidades que o leite materno está contaminado já por agrotóxico, então nossas crianças já estão começando a crescer contaminadas, né? Então acho que a gente tem que se focar mesmo nessa questão do modelo de produção, um modelo onde a gente pregue pela diversidade de espécies, onde a gente pregue por uma baixa redução de energia, né? E a gente poder utilizar as matérias que a gente já tem nas propriedades, fazer reciclagem de nutrientes. Na verdade, é observar a natureza e entender como ela se organizava, né? O ser humano, ele está em uma fração minúscula da existência da Terra, e a Terra sempre existiu muito bem, né? Obrigado, como dizem. E hoje começou a ter vários desastres ambientais porque a gente não consegue se desenvolver como a natureza desenvolve, né? A maior tecnologia do mundo de absorção de luz são das árvores, né? A árvore pega a energia da luz, pega a energia da terra e faz uma manga. No dia que o homem conseguir fazer isso, ele vai dar um passo muito grande, mas eu acho que ainda vai demorar muito. Então a gente tem que se espelhar na natureza, né? Os ciclos que a gente aprende no ensino fundamental, o ciclo da água. Hoje a gente não consegue fazer o ciclo da água, que a água cai, infiltra, aí se
vai para o lençol freático e volta como água limpa. Hoje a gente com as cidades, o asfalto, a água cai, escorre suja para um córrego ou para o mar e ela se contamina. Então são coisas simples, né, que a gente tem que estar sempre se atentando a isso. Sobre o agroecólogo e o agrônomo, qual a diferença entre eles dois? Então, acho que a principal diferença é no modelo de se produzir, né? Então a gente sabe que a agronomia ela é muito pautada na intensificação, na massificação das espécies, né? No monocultivo, baseado em insumos químicos, tanto para adubar o solo, as plantas, como impedir a entrada de patógenos, de pragas. Então a agronomia ela é muito pautada nesse sistema que a gente tem hoje, né? Sistema intensivo. A agroecologia ela já prega um sistema onde a gente vai ter o maior possível de diversidade, onde a gente vai precisar colocar o menos energia externa possível, né? Seria o que? A reciclagem da própria matéria. Por exemplo, se a gente for ver o chão aqui, ó, a gente vê que tem várias folhas. Então, essas folhas futuramente vão estar se transformando no próprio adubo para a terra. Se a gente for pensar em uma floresta, como é a floresta, ninguém precisa adubar a floresta, porque ela é sustentável. Porque ela faz o ciclo da matéria, né? Do ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, o próprio ciclo da água. Então, a principal diferença está aí, em como se produzir. A agroecologia a gente também vamos dizer assim, a gente não é pautado em grandes escalas, né? A grande escala, ela sempre é um desafio, né, para o meio ambiente. Como comportar uma escala enorme de produção de uma determinada espécie em uma área que existia milhares de espécies, né? Então, isso para a natureza é um dano muito grande. Então, acho que a principal diferença está aí, no modelo de produção. O modelo agrônomo e tem o modelo agroecológico, né? Esses dois colocados. Um que ele prega de fato a produção, a comercialização, o dinheiro que está sendo envolvido, né? Vamos dizer assim, lucrar com a produção de alimentos. A agroecologia você não pensa no lucro, apesar de que sim, o lucro é um objetivo. Mas as coisas são feitas de outra maneira. A agroecologia você vai querer que tenha menos energia sendo colocada de fora, você vai ter um sistema autossuficiente, né? Energético, principalmente se for de água, com alguma forma de se aproveitar a água sem ter grande desperdício, porque hoje a gente sabe que o principal consumidor de água são as indústrias e a agricultura, né? Então, o grande consumo de água na agricultura é um empecilho muito grande para a sobrevivência das pessoas, principalmente na cidade, que vão sofrer com essa falta de água futuramente. Então, é basicamente isso. E qual é a maior fonte de energia que existe no ecossistema? Então, a maior fonte de energia que a gente tem, ela é proveniente do Sol, dos raios solares, né, que eles vêm em várias frequências luminosas, né, o UV, o raio infravioleta e vários outros espectros de luz que muitas vezes são absorvidos pelas plantas, vão ser utilizados pelo solo, pelos próprios animais, né? Então, toda a vida da Terra, ela precisa primeiro de água e depois do sol, né? Porque todos os seres, principalmente até os autótrofos, as plantas, elas necessitam da luz do sol. Sem as plantas, os outros animais não podem sobreviver. Até os carnívoros precisam de animais para se alimentar que comem plantas. Então, a principal energia e a maior fonte dela é o sol. E o sol é uma das principais fontes também de, desinfetante, né? O sol, se você pegar por exemplo, um cobertor e colocar no sol, nos raios intensos do sol, ele vai matar vários micro-organismos que tem ali. A água, existe purificação de água através da luminosidade solar. Então, ela é uma fonte de energia, mas ela também é uma fonte purificante, vamos dizer assim. Certo. Eu sei que você participa de um grupo chamado Gaia, que faz um movimento totalmente agroecólogo, totalmente verde. Você poderia nos dizer um pouco sobre isso? O Gaia é o Grupo de Ação Interdisciplinar em Agroecologia. É um grupo que foi montado por diversos estudantes, não só da agroecologia, mas de diversas áreas, como agronomia, engenharia florestal, gestão de cooperativas, mas com pessoas que têm o interesse de se praticar agroecologia. E a gente tem muito a vontade de levar os conhecimentos da universidade para fora, né? E para além dos muros da universidade. Porque a gente compreende que não adianta nada a gente produzir um conhecimento bom aqui dentro se ele ficar aqui dentro. Então a gente faz muito trabalho com assentamentos, né? Assentamentos do MST,
associações de trabalhadores rurais. Então a gente tenta passar e fazer um diálogo, né, com esses agricultores para a gente desenvolver esse papo da agroecologia. Porque a gente sabe que também não vai vir daqui a solução, né? A solução vai ser a mistura desses dois, vamos dizer, de todos os atores sociais, né? Então a gente leva algumas técnicas para uma comunidade rural, elas já vão colocar algumas dificuldades para a gente, ou então outras soluções que a gente não tinha conhecimento. Por quê? Porque eles sobrevivem já há muito tempo no meio rural, então eles que conhecem de fato a natureza, né? Então por isso que tem que ter esse diálogo, e a gente acredita nesse diálogo e o grupo vem tentando potencializar isso para dentro da universidade e principalmente para fora dela. Que a gente acredita que a solução ela vai vir do campo. Para a gente começar a mudar o meio ambiente, mudar o meio ambiente a gente já está mudando, né? E o problema é como a gente fazer isso de um impacto menor. Então acho que vai vir do campo, né? Do meio rural, que hoje é o principal, vamos dizer assim, causador das grandes catástrofes. As cidades são, vamos dizer, quem financia, mas o campo é quem sofre essas grandes perdas, né? Certo. Ficamos por aqui com mais um CETER News, falando sobre educação ambiental. E queria que Diego finalizasse, falasse algumas coisas, como nós, formandos em técnicos de segurança do trabalho, vamos lidar muito com esses tipos de situações, vamos estar em ambiente totalmente aberto, totalmente fechado, onde a gente tem que valorizar cada ser, porque é um círculo onde todo mundo depende de todos. Então eu queria que ele finalizasse e a gente fica essa edição por aqui. Então galera, eu queria deixar só um recadinho assim, dizer que todos nós, né, temos um papel fundamental nisso, na transformação da sociedade que a gente quer. E eu acho que não é pra gente economizar esforços de forma nenhuma quando a gente pensa no meio ambiente, porque a gente está aqui por causa do meio ambiente, né? E eu acho que às vezes a gente se distancia muito da natureza, colocando, a natureza está lá, mas eu aqui na minha cidade não preciso da natureza. Mas a gente está enganado, né? Porque a natureza, ela é quem nos dá o ar, quem nos dá a água e tudo que a gente precisa, né? Todo alimento vem da natureza. Se hoje a gente pegar algumas crianças e falar, você sabe o que é uma abóbora? Às vezes ela não sabe o que é uma abóbora, porque ela nunca viu, apesar de comer uma sopinha industrial com pozinho de abóbora. Então, suco de frutas, muitas crianças não sabem o que é fruta. Então, imagine, eu acho que a gente tem que relembrar como era a nossa infância, né? Que todos nós, eu acredito, que teve um contato maior e mais intenso com a natureza, saber como era prazeroso e como foi fundamental para sermos o que a gente é. Então, não economizar esforços quando a gente pensar no ambiente. Eu acho que quando a gente se afasta da natureza, a gente se afasta de Deus, né? Eu acho que ninguém quer se afastar de Deus, né? Então, quanto mais próximo de Deus, eu acho que a gente tem que dar na natureza. Eu acho que uma coisa é muito ligada à outra. Então, vamos acreditar na gente, vamos ter fé na natureza e nos humanos também, né? Nos seres, todos os seres, né? Eu acho que se a gente está aqui por um motivo, né? A gente tem que dar graças e continuar seguindo em frente, sem prejudiciar. Eu acho que o homem não é mais importante que nenhum ser, muito menos uma planta, né? Eu acho que a gente tem que viver em harmonia e cada um tem seu papel fundamental. Eu acho que a gente pode pesquisar, né? Os papéis vão ser inúmeros e diversificados, mas cada um vai ter um papel. E vocês, como futuros profissionais de empresas, né, assim, eu acho que vocês também têm que sempre estar ligados nas empresas que vocês vão trabalhar. Porque tem empresas que, por mais que tenham um slogan bonitinho, ela causa um sofrimento muito grande por trás, né? Tanto do meio ambiente, mas como de outras pessoas, né? Para a própria condição de trabalho, estudo. Eu acho que é algo que a gente tem que trazer cada vez mais pra gente, né? Não tem como dissociar. Se a gente quer ter uma vida boa, todos precisam ter uma vida boa. A gente nunca vai ter uma vida boa se uma pessoa está na rua passando necessidade, né? Então aí as diferenças sociais vêm. Quando tem essa diferença de classe, aí começam a dar todas as dificuldades que uma grande cidade tem, né? Todas as contradições de pessoas esbanjando comida e outros passando fome. Eu acho que pra gente viver bem, todos devem viver bem. Eu acho que mais ou menos o recado é esse. Valeu galera, boa sorte aí no trabalho de vocês e até mais.